todos, meu nome é Franklin, vou ser o professor de vocês, né, nessa matéria, especialização, né, saúde e segurança do trabalho, vou estar com vocês esse módulo. Sou engenheiro de segurança do trabalho, né, porque precisar de mim com relação a dúvidas e tudo mais, né, vamos saná-las, né, vamos orientá-las, né, da melhor forma possível, para que fique, como se diz, melhor para todos, né. E vamos lá, pessoal, aula inicial. Saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança no trabalho. Primeira aula. Bom, antes de falar um pouco, pessoal, da saúde e segurança do trabalho propriamente dita, a gente tem que voltar, como se diz, né, voltar um tempinho aí, né, na história, né, para a gente entender como que se deu esse prevencionismo, como que a gente chegou, né, de fato, o que é hoje com relação à segurança, né, o arcabouço de normas que a gente tem, né, toda a legislação em prol do trabalhador ali, do colaborador, né. Então a gente tem que entender um pouquinho, né, da história e saber como que a gente chegou, né. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós voltamos um pouquinho na história ali, né, a gente vai ver que o quesito segurança já era mencionado lá na época da mão de obra escrava, né, assim, tanto a nível continente americano aqui, né, quanto a Europa, propriamente dita, né, o berço do mundo, da civilização, né, Europa. Então, a gente pode ver, ó, que naquela época já tinha relatos, né, de doenças ocupacionais, né, principalmente atrelada à mão de obra escrava, né. Então, vocês podem ver, assim, que o antecedente é bem lá atrás mesmo, ó. Hipócrates, né, lá já registrava, lá no século IV antes de Cristo, né, já identificava as toxicidades do usar o chumbo nas minas e tudo mais, né. Plínio também alertou sobre os perigos da mineração de enxofre e outros. Então, se a gente for parar para olhar, né, a gente caminhou muito, né, do século IV lá de Cristo até aqui, né. Então, a gente fala assim que a segurança no trabalho, o prevencionismo, né, vem de tempo em tempo, caminhada em caminhada, né. E assim é uma curva ascendente ali, né. É, em rumo a melhorias, né. Cada dia a gente vai se atualizando, vai melhorando mais, né, buscando novos meios e modos assim de realmente cercear o perigo ali, né, cercear ali o acidente do trabalho em si, né? Mas vocês vão ver que não é uma tarefa muito fácil, né? Dia após dia, labuta tá atrás de labuta, a gente vai conseguindo, vem melhorando e vai progredindo. Bom, Bernardino também falou lá, né? Lá no século XVIII, ó, o, foi conhecido como o pai da medicina ocupacional, lá sobre as suas obras de doença do trabalho. Então, a gente vê, assim, que a história vem, às vezes, meio que a passos de formiga, né, e vai andando, caminhando, mas a gente percebe que vai havendo a melhora, ó. A gente já saiu lá do século IV a.C., já está lá no século XVIII, né, vocês veem que, assim, a melhoria é contínua. Bom, Revolução Industrial, pessoal, século XIX, né? O apogeu ali das tecnologias, vamos falar assim, né? Conhecida até então na história recente pelo homem ali, né? A gente teve muito ali os teares mecanizados, né? As máquinas a vapor, né? Que foi o começo do pessoal de largar de fazer a manufatura, né? Largar de fazer o manual para ser as próprias máquinas trabalharam para os homens ali, né? Mas ele incorria de quê? Muito trabalho sem padronização, muito trabalho forçado, né? Hoje, se a gente for comparar, nada com a escravidão, né? Mas, assim, muito trabalho envolvendo crianças, mulheres, né? Então, um trabalho muito árduo, né? Então, lá no século XIX, né, vem mostrar, né, que, assim, que precisaria de melhorias, né? Em prol do trabalhador mesmo, né? Algum tipo de regulamentação para que, assim, o acidente, as doenças ocupacionais não viessem, assim, ficar exponenciais, né, como ficaram, né, no começo da mecanização, né, como eu disse, dos teares ali, né, no berço da Revolução Industrial, lá na Inglaterra do século XIX. Bom, né, e surgiu lá em 1919, vocês podem ver que, assim, né, século XIX, 1919, a gente vem saltando na história, né, andando, vocês podem ver que vem melhorando, ó.
surgiu lá a OIT, né, lá a Organização Internacional do Trabalho, até foi uma demanda da Revolução Industrial, né, dos anseios do pessoal daquela época, do trabalho árduo, né, principalmente com mulheres e crianças, horas a fio ali, né, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de regulamentação, né, sem ninguém para ter olhos, né, para se olhar, né, e ser olhos voltados para o trabalhador ali, né, no sua labuta constante, enfim, a OIT desempenhou um papel fundamental, né, no desenvolvimento das normas internacionais com proteção aos trabalhadores. Então, assim, a gente vê que desde lá vai melhorando gradativamente, né, e se Deus quiser a gente vai alcançar novos patamares, né, ainda mais com o advento da tecnologia e a tendência é melhorando. Bom, um outro dado histórico, pessoal, né, para a gente entender, como eu disse, a gente tem que ir voltando para saber como é que se faz hoje a segurança, como é que está hoje. A gente vê, assim, que passou por um árduo processo, né? A gente comentou de Europa, Revolução Industrial, e no Brasil não poderia ser diferente, ó. Vamos falar agora da visão brasileira em relação a isso, né? Seguindo o cenário mundial da Revolução Industrial, assim, da melhoria desenvolvimento do processo produtivo, né, e aqui não ficou tão para trás, né, que eu digo assim, que chegou, por sua vez, a mecanização e tudo mais, né, mas por aqui também teve seu pessoal, né, teve seu olhar, né, teve a quem, né, tivesse seus olhos voltados para a saúde do trabalhador. E que foi um médico muito famoso, pessoal, Oswaldo Cruz, ó, o brasileiro, o médico Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né, o pai ali, o desenvolvedor praticamente da vacina da febre amarela, né? Ele registrou os primeiros casos de doenças infecciosas relacionados ao trabalho. Então, como a gente vem falando, né, a história está sempre em movimento, está sempre andando. Assim como ocorreu na Europa, as pressões sociais e trabalhistas associadas às denúncias de trabalhadores levaram ao surgimento de legislações voltadas à proteção dos trabalhadores. Ou seja, a gente vê assim que a demanda não é uma demanda estática, né? Ela está sempre em prol de melhorias, seja no continente americano, seja na Europa, né? Enfim, onde tem o desenvolvimento, onde o desenvolvimento cresce ali, né? A tendência, a melhoria em prol do trabalho é crescer também, pessoal, é melhorar também. E assim a gente vem falando da história, né? Que a história mostra isso paulatinamente, né? Lá antes de Cristo até para os dias atuais. Bom, aqui, pessoal, outro dado histórico, né? Está aqui um pouco da criação das legislações, como eu disse, para mostrar um pouco assim de para referenciar, né? Para mostrar até como chegamos até onde estamos, né? Mostrar o período que a gente está. Em alguns marcos históricos, ó. 1918, né? Decreto 5.550, né? Departamento Nacional do Trabalho, regulamentando a organização do trabalho. Decreto Legislativo 3.724, caracteriza a primeira lei sobre acidente de trabalho. 1920, reforma Carlos Chagas, incorpora a higiene do trabalho ao âmbito da saúde pública por meio do Departamento Nacional, né? E por aí vai, pessoal. Só um contexto, um dado histórico para a gente entender, né, como é que é esse patamar evolutivo em relação à segurança do trabalho. Ó, 1923, vocês podem ver assim que é muito perto, né, muito correlato, né? Assim, as melhorias vêm quase que ano após ano, quando muito aqui, ó, poucos anos, né, 7 anos, mas vocês podem ver que elas vêm, né? Vem para melhorar. 1923, decreto 16.027, ó, cria o Conselho Nacional de Trabalho e Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional. 1930, decreto 19.433, cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 1934, decreto legislativo, número 26.637, cria Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho. Ó, 1938, Serviço de Higiene do Trabalho passa em 1942 a chamar-se Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho. Vocês veem sim, né, que são marcos históricos que mostram como tem melhorado, né, como foi o desenvolvimento em relação
principalmente higiene e segurança da saúde dos trabalhadores. 1938, né, Fundação da América Conferência Governamental Industrial de Hygienist, né, a CGH, a famosa CGH, que é a Conferência Industrial Governamental dos Higienistas Norte-Americanos. 1943, ó, decreto 5.452, 1º de maio, começa a vigorar a CLT, pessoal, ó. Lá da época se eu não salvo engano, de Getúlio Vargas, né, que moldou a CLT tal como conhecemos hoje, né, consolidação das leis trabalhistas. 1944, decreto 7.036, estabelece a CIPA, mais na frente a gente vai ver que ela é um órgão importantíssimo, NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção e Acidentes de Trabalho, que é importantíssimo juntamente com o SESMIT ali, NR4, né, regulamentação 4 ali, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né, uma complementar a outra, em se falar e em se fazer segurança. A gente vai ver mais detalhado, né, mais aprofundado, mais na frente aqui. 1953, né, a gente ainda está na pegada dos marcos históricos aqui, ó. Estabelece a recomendação 97 da OIT, né, Proteção à Saúde dos Trabalhadores. 53 ainda. Ações da CIPA são regulamentadas pela Portaria 155. 956, Decreto Legislativo. A Convenção 81, Fiscalização da OIT, né, Organização Internacional do Trabalho. 59, Conferência Internacional do Trabalho. 66, a Fundação Nacional de Segurança e Higiene Americana do Trabalho é criada. Então, vocês podem ver que melhora num país, né, e a tendência é ser replicado em outro país. Normalmente né, e, assim, nunca para de evoluir. Vocês podem ver que está sempre, né, nessa pegada de melhoria com relação à segurança e saúde do trabalho. Bom, 78, né, o começo das NRs criadas, pessoal, ali, ó, as normas regulamentadoras. Hoje a gente está com vigente 36 normas regulamentadoras. A gente vai ver e vai comentar um pouco mais sobre elas, né? De um total de 38 NRs. Porém, duas, né, foram revogadas, que é a NR2 e a NR27. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Vocês podem ver, ó, 1978 foi um marco incrível com relação à saúde e segurança, porque até então não tinha diretrizes assertivas, né, quanto à execução da atividade e da melhor forma, enfim, para que não se ocorresse acidentes, né, não tinha esse direcionamento correto na prevenção de acidentes. Bom, a criação da Fundacentro, pessoal, com as normas da higiene ocupacional, que é muito usada também, pessoal. Vocês vão perguntar, Franklin, qual que é mais usada? A NR, né, as normas regulamentadoras, ou as normas de higiene ocupacional? Pessoal, se vocês quiserem um caráter prevencionista, né, a gente vai falar do prevencionismo mais à frente também. Prevencionismo que é o que remete ao quê? De predizer, de prever, ou seja, de prever o acidente, né, de não deixar o acidente ocorrer. Se a gente quiser uma norma, né, em que se basear ali, até mais restritiva em alguns aspectos, né, quanto a limites de tolerâncias, enfim, é a higiene ocupacional, a gente pode adotar ela, mas em caráter de lei, em caráter de vigência, em caráter judicial, a gente usa a NR, né, que é as normas regulamentadoras. Daí vai um fato histórico, pessoal, um dado histórico não, mas um dado assim, eu acho que pouca gente sabe. Tecnicamente, as NRs não são leis, elas se equiparam às leis, elas têm o mesmo status de leis. Ela adentra, né, o ordenamento jurídico como lei ali, né, como parte das leis. Né. A gente fala que é lei, mas por ter o mesmo status, mas tecnicamente não. Né. Tanto o que precisa para ser lei, pessoal? Não precisa ser passada na Casa Legislativa ali, Câmara dos Vereadores vereadores não, desculpem, os deputados e os senadores ali, não precisa ser votado na Casa Legislativa. Pois é, a NR não vai para essa votação, ela entra direta, né? Mas na frente a gente vai ver e falar de como é que isso é feito, de como isso é feito, que tem aquela comissão tripartite, né? Que é o representante do governo, que é o representante do governo, do empregador e do empregado ali, né? E
juntamente, claro, com uma bancada muito técnica, né, que estudam, né, inclui ou revogam, né, enfim, faz alteração em todas as normas regulamentadoras, né, e a gente vai falar e ver um pouquinho mais à frente. Bom, 1999, pessoal, ó, a OIT, né, criou esse conceito de trabalho decente, né, então, ou seja, é, fundamentado no respeito aos direitos do trabalho definidos pela Declaração relativa aos trabalhos e princípios fundamentais no trabalho, pessoal. E assim, como a gente falou, né, que a melhoria sempre vem, né, a melhoria está aí, né, pouco a pouco ela vai ela vai se firmando, né, e vai, enfim, vai se desdobrando em novas melhorias, novas frentes, né, tudo em prol de uma segurança, né, e do fazer melhor, né, e de se evitar o acidente. Bom, essa declaração, pessoal, olha para vocês verem a relevância disso, né, do o quadro estratégico aqui dos objetivos. Ó. O trabalhador tem direito à liberdade sindical e de negociação coletiva, anulação de todas as formas de trabalho forçado, né, que a gente vê nos dias de hoje, que a gente fala que, se, que para, né, a analogia, que faz analogia ao trabalho escravo, nenhum tipo de trabalho infantil, né, a gente comentou lá na Revolução Industrial, no século XIX, que era muito usado esse tipo de mão de obra, mulheres e crianças, né, crianças principalmente, nenhuma discriminação de emprego, nenhuma discriminação no emprego, melhoria do emprego produtivo, de qualidade e fortalecimento no diálogo social. Então, a gente vê, assim, que são formas, né, são estratégias, são princípios voltados justamente para isso, pessoal, para melhoria, né, em prol do trabalhador, né. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da legislação e certificação e saúde e segurança do trabalho, né. Bom, é, as normas regulamentadoras, pessoal, né, tal qual a gente conhece hoje, né, quem que faz parte, né, quem que está ligado às normas regulamentadoras, quem que tem o dever de segui-las, ó. É justamente esse pessoal, ó. Empresas públicas ou privadas, né, órgãos públicos, órgãos dos poderes legislativos e judiciários, que possuem vínculo, né, pela consideração trabalhista, ou seja, pela CLT. Então, todo mundo que tem seu sustento ali, tem seu laboro, né, atrelado à CLT, SLT, estão vinculados às normas regulamentadoras, que, por definição, né, é, como a gente diz, são, né, entre aspas, as leis que regem as questões trabalhistas. Bom, que a gente falou, né, deu até uma adiantada, mas da questão de atualização, alteração e exclusão das NEs. Isso é feito, pessoal, pela essa comissão tripartite, né, paritária permanente, né, representantes logo do governo, dos empregadores e empregados, tal qual a gente comentou, né, que se juntam essa comissão, junto com, logicamente, toda uma banca técnica ali, né, para decidir o que é melhor para as normas, né. Nem tanto a gente percebe, né, em dados momentos que, assim, às vezes a gente tem a impressão que as normas não são atualizadas, né, mas como eu costumo falar, para se fazer isso, pessoal, leva-se um certo tempo, né, o pessoal reúne-se ali, né, até que a norma atualiza, né, e, e como é hoje, com a tecnologia de vida de hoje, com a, com a rápida revolução tecnológica que está tendo no mundo, assim, né, então a norma, assim, às vezes não segue tanto quanto a gente gostaria no quesito de acompanhar a tecnologia, né, às vezes a gente pega uma norma, assim, tá sempre atualizando, né, de tempo em tempo, né, sempre que eu falo assim, pessoal, não entendam como todo ano, né, claro que seria impossível, mas, assim, de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, mas vocês podem ver que a tecnologia de um ano para o outro é uma coisa brutal, né, chega a ser disruptivo. Quem que imaginaria uns anos atrás que táxi, né, ia ser assim, ia acabar rapidamente, né, acabar que eu digo, vocês me entendam assim, que ia ter aplicativos como o Uber para agilizar o serviço, né? E às vezes não é tão percebido quanto as NRs, nesse sentido, né? Nesse quesito. Porque, assim, eles atualizam, melhoram, né?
embute a tecnologia ali nas normas, né, vão melhorando, mas não, às vezes não tem essa rapidez, né, com que a gente gostaria que tivesse, às vezes não é tão rápido. Bom, isso aqui é umas NS, pessoal, tal qual a gente comentou, né, hoje elas são um conglomerado, né, um composto aqui de 38 NRs, né, no geral, né, falar em NRs, porém, o que estão vigentes no país hoje são 36 NRs, né, num total de 38. Foram revogadas o quê? Inspeção prévia, né, NR2 e NR27, né. Por quê? Ah, Frank, por que foi revogado? Bom, a NR2 foi por modernização e desburocratização, porque viram assim, tal como eu estou falando para vocês da atualização, porque viram assim, que a inspeção prévia, alguns determinados tipos de labor, tipos de serviço ali, demandava-se muito tempo, era muito burocrático até fazer essa inspeção antes de começar efetivamente o trabalho, né? Então, foi uma das NRs que caiu em desuso, né? Que foram revogadas. A 27 também. O que é a 27? Registro profissional. E não deixou de existir, pessoal, né? Para ser um técnico de segurança, enfim, para ser um engenheiro, tem que ter esse registro. Mas o que mudou? Que mudou foi a questão principalmente da digitalização de documentos, porque até então o NR falava assim, você pega seus documentos, né, você tem que ir na delegacia do trabalho e munidos de documentos, né, XYZ, e a papelada, enfim, tudo mais. Com a modernização hoje, né, você faz tudo isso pelo computador, você senta ali, coloca, como diz, carrega seu registro, abre o protocolo online ali, né, e só acompanha os tratamentos, né, até sair o registro profissional, né. Você vê que não carece de tanta burocracia, né, principalmente no transporte de ir e vir, de entregar papelada, né. Então, assim, é feito de uma forma online hoje, né, é feito de uma forma muito mais rápida, né, assim, digamos, automatizada, praticamente. Então, acabou caindo em desuso, e justamente, né, por causa da modernização. Bom, é, acidente, pessoal, vamos para definições agora, assim, né, algumas definições mais técnicas, né. É, bom, vamos para alguns conceitos, ó. Acidente, evento que resulta em danos à pessoa, ao meio ambiente, à propriedade, né. Que a gente separa acidente de incidente. Ó. Acidente geralmente envolve ferimentos, distribuição de materiais ou outros prejuízos. Acidente é aquele tipo assim, ou que tem algum ferimento, né, alguma coisa grave ou alguma perda material. Diferentemente, a contrapartida tem um incidente, né, que é um evento, né, um potencial de causar danos, mas não necessariamente resulta em prejuízo ou lesões, né, e considerando um quase acidente, pois embora ocorrido, suas consequências foram evitadas, né? Muitas das vezes, assim, é, a gente, no caráter prevencionista, considera muito incidente. Por quê? Porque a gente vê, assim, que quando há muito incidente, o acidente está próximo, né? E é dito e feito, pessoal, é batata. Tem uma pirâmide que a gente vê na segurança do trabalho, né? Que o autor chama, assim, Bird, né? Frank Bird, que fala assim, que mostra, né, que é exponencial, né? É uma pirâmide que mostra a base ali para cada, sei lá, 30 mil acidentes, né? Incidentes, né? Você tem 60, se você tem 60 mil, você tem, desculpa, você tem 30 mil ali ocorrências, né? De acidentes mais sérios, né? E assim sucessivamente até chegar no acidente fatal, né? Então a gente vê assim que quanto maior o número de incidentes, a gente pode esperar que o acidente está próximo de ocorrer, né? Isso numa visão prevencionista, que a gente vai discutir, vai ver mais na frente. Mas só a título assim, de separação, o que é acidente e o que é incidente. A apostila de vocês, se vocês forem olhar, traz o exemplo lá do trocador de lâmpada, né? Vou trocar uma lâmpada, eu caí da escada, né? E, enfim, ocorreu lesão, né? Ocorreu lesões, escoriações, né? A gente classifica como acidente, né? Agora, como incidente, eu subi na mesma escada, desequilibrei, né? Ia cair e pulei ali, né? Não machuquei, não tive lesão, às vezes não tive um dano material porque eu não deixei a lâmpada cair, então, incidente, né? Na apostila fica bem claro isso, né? Um exemplo bem didático, bem fácil bem fácil de entender, bem palatável. Bom,
Então, o principal objetivo da segurança no trabalho, né, é prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outras situações agressivas à saúde do profissional, que a gente vem falando. A gente, assim, até em caráter prevencionista, né, trabalha com a prevenção, principalmente dos incidentes ali. Que a gente conseguir de prevenir o incidente, de se antecipar a ele, melhor é. Bom, acidente do trabalho, pessoal. A gente está vendo as diferenças e entrando em mais definições, né? E até o próprio acidente do trabalho, né? Tem sua definição também, ó. Do latim, né? Acidentes, né? Que significa o acaso, ou seja, fato inesperado, indesejado, né? Ou um acidente, eu não estava esperando, eu não estava desejando. Bom, conceito legal, pessoal. Bom, conceito legal a gente vai ver, né? E conceito prevencionista, que eu estou falando com vocês. É, que ela se divide em dois focos aqui, né? Do acidente propriamente dito, né? Tal qual a gente deu a explicação, deu o exemplo que está na postura da escada ali, e o conceito de prever, né? Ou seja, de predizer, de tentar antecipar o acidente. Então, vamos a eles. Bom, conceito legal, pessoal, né? O acidente ocorrido mesmo, o fato tal está na lei, ó. Ah, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando a lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda, né, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, né? Então, segundo lei 8.203, né, o artigo 21, né, nas palavras do Barçano aqui, né, acidente de trabalho pode ser. Aí ele vai conceituar uma série de dispositivos aqui legais, né, para falar do acidente de trabalho e dar seus exemplos. Bom, o acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa, embora não tenha sido a causa única, haja contribuição diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou prejuízo, lesão, que exige atenção médica para a sua recuperação. Aí que traz uma foto, né, de um colaborador se acidentando, ele enfiou a mão numa máquina aqui, né, apesar de estar usando o seu abafador, né, seu fone, seu equipamento de proteção individual, seu capacete, ele foi acometido pelo acidente aqui de trabalho. Bom, 2. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, né? Em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiro de trabalho. A gente vê assim que legalmente o conceito de acidente de trabalho se estende até para o além do que a gente pensa, né? O simples virar o pé, o simples queda ali, né? Diferenças, às vezes, de diferente nível, enfim, e do mesmo nível, que é o simplesmente ato da gente cair da nossa própria altura, a gente vê, assim, que vai para além do que muitas vezes a gente julga que é o simples do acidente do trabalho. Mas como lei, né, como está na lei, é bem abrangente isso. Ó. Sabotagem ou terrorismo se enquadra, né, como acidente de trabalho. Bom, ofensa, letra C, né, letra B, desculpa, e tem dois, né, letra B, ofensa física intencional, inclusive de terceira, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Isso é comum, pessoal, né? É tão comum, tal qual a gente vê muito no dia a dia de empresas, mas não é incomum, às vezes, um colaborador sair no tapa, né? Isso acontece. Seja de agressão mútua, por alguma discussão, enfim, alguma intriga ali, acabar sendo resolvido, como se diz, né? Na mão, no braço. Bom, letra C, né? Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou de companheiro de trabalho. E aqui é umas definições legal, pessoal, de vocês saberem. Ó. Imprudência, negligência e imperícia, né? A gente vai ver mais na frente. Uns é fazer demais, outros é fazer de menos, outros é não fazer nada, né? Com esse resumo a gente caracteriza, né? Imprudência, negligência e imperícia, né? Vamos ver mais à frente aqui, né? Os exemplos, né? Aliás, corretos, né? Corretos assim, melhor explicados. Bom, isso aqui está outra foto, pessoal, né? Mostrando aqui é, a foto.
Deixa eu voltar, saiu, pronto. A foto não tá dando mais clara, pessoal. É o que eu peguei da apostila aqui como exemplo, né? Mas dá para a gente entender muito dessa foto, né? Eu não sei se aqui é um carrinho com material de limpeza, enfim, né? Estava sendo empurrado para fazer alguma limpeza, mas dá para a gente assim, entender, né? De, da negligência que foi de deixar negligência, até imprudência de deixar o esfregão no chão molhado, sem nenhum controle assim, ali, né? Sem nenhum EPC, que a gente vai ver mais na frente, mas sem nenhum aviso prévio, né? Que alguém pode passar aqui e cair. Bom, vamos para outra definição aqui. Ó. Bom, a gente vê também, pessoal, trazido da apostila, o pessoal com a estrutura aqui, enfim, eu não sei se é um caixote, vamos fazer uma coluna aqui, mas olha para vocês verem que não tem cuidado nenhum, né? Assim, correndo sério, um risco grave iminente de queda aqui, né? Em cima do muro. Então, há pequenas coisas assim que às vezes a gente acha que não leva ao acidente, né? Mas o acidente é muito mais sério do que a gente prevê, ou não prevê, né? Em muitos casos. Bom, D, né? Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrência de força maior. Aí já é a caracterização assim, do acidente propriamente dito, né, das coisas mais sérias, das catástrofes, né, dos desastres, né, que assim, que a gente vê, né, que é perceptível, né, o entendimento fala um acidente. Mas tal qual a gente comentou, que a lei é muito abrangente em relação a definições de acidentes. Bom, item 3, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, que também se equipara a acidente do trabalho, pessoal. Tanto as doenças ocupacionais, né, vamos falar mais à frente, como as doenças do trabalho. Também tem essa mesma equiparação de acidente de trabalho. Então, o rapaz, ó, né, a imagem também da apostila, vocês podem ver que ele está jogando um veneno, enfim, tá borrifando alguma coisa ali, muito tóxica, né, às vezes muito tóxica, mas sem uso de uma API algum, ó, sem uma máscara, sem um óculos, sem uma luva, né, sem um capacete, ou seja, sendo feita atividade de qualquer jeito. Bom, item 4, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do horário de trabalho. Letra F, durante a execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Letra G, durante a prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, tal qual a gente falou, né, que o conceito de acidente de trabalho é muito amplo. Nós vamos ver mais na frente, né, principalmente o conceito de acidente de trabalho, né, ligado ao acidente de trajeto ali, que é o quê? É o trajeto da casa para o trabalho, da casa para o trabalho, vice-versa. Somente durante esse percurso, né, que é caracterizado o acidente de trabalho. Se por uma aventura incorrer uma perícia ali e ver que houve algum desvio de trajeto, né, já não é considerado acidente de trabalho. Mas para vocês terem uma noção, né, e ver o tanto que a lei é abrangente quanto a definição de acidente de trabalho. Bom, letra H, durante a viagem a serviço da empresa, né, que a gente mencionou, inclusive para o estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação de sua mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado. Letra I, em acidente de trajeto, o acidente sofrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, o que a gente falou, acidente de trajeto, né, que se equipara ao acidente de trabalho. Bom, conceitos prevencionistas, pessoal, que a gente falou, né, que assim, o prevencionista tem aquela visão de predizer, né, ou seja, de prever o acidente, tem que ter aquela visão de o tempo inteiro, né, trabalhar com a possibilidade, né, daquilo ali dar errado, daquilo ali desandar. Então, né, por definição,
o conceito prevencionista gira em torno da previsão, isto é, antecipação de algum evento que possa causar um dano real ao colaborador, operando na prevenção através dos profissionais que estão envolvidos com a segurança do trabalho, que a gente falou, né? Que são os braços da prevenção ali, pessoal. SESMIT e CIPA, NR4 e NR5, segurança especial, é, que a gente falou, né? NR4 e NR5. Então, ou seja, ali eles são o braço prevencionista ali, né? Da prevenção do acidente de trabalho. Não quer dizer que o acidente de trabalho não ocorra, né? A gente está ali para evitar que ocorra, mas segurança, pessoal, se faz com todos. Segurança é o que a gente fala assim, desde o chão de fábrica ali, né, no Gemba, até o CEO da empresa, né? Então, todos têm que converger no objetivo em comum, que é a segurança, né? Que é o que a gente fala, o cuidado ativo. Você cuida de mim, eu cuido de você, né? A gente tem que ter muito essa visão, principalmente como prevencionista. Bom, e um exemplo prático que a apostila traz aqui do prevencionismo é o caso da ergonomia, pessoal, NR17 ali. A ergonomia foi criada até com uma demanda do pessoal da informática ali, que ficava muito sem posição nos computadores, né? E ele requer um apoio para os pés, as cadeiras, elas precisam ter ajustes de altura, né? Para se adaptar ao colaborador, né? Não o colaborador se adaptar ao seu ferramental de trabalho ali, no caso, mas precisa ser sim. O computador precisa estar na mesma altura, a cadeira precisa ter regulagem, né? Precisa ter apoio para os pés. Geralmente tem apoio para os braços também. O pessoal pega umas mesas com apoio para os braços, né? Então, a ergonomia prevencionista surgiu muito da demanda do pessoal da informática, né? E aqui ele traz os exemplos para a gente aqui, ó, principalmente do pessoal do escritório administrativo, né? Que, assim, sofre muito com cadeira, com mesa, enfim, que às vezes não são adaptadas para o serviço, né? E a apostila fala assim, ó, são simples atitudes prevencionistas que podem evitar danos à saúde do trabalhador e desconforto durante o expediente. A gente vê assim, tal qual a gente falou, vem só melhorando, pessoal, né? Vem só melhorando, enfim, saciando o acidente ali, né? As normas, enfim, as regulações, né, as regulamentações vêm no sentido de trazer essa melhora, né, o pessoal. Bom, aqui está um exemplo, né, de um ser humano sentado aqui na cadeira, né, em caráter ergonômico, né, postural, é, uma figura, né, que vem exemplificar para a gente a postura correta do corpo durante as atividades administrativas, né, que às vezes, assim, o pessoal, né, muitos gestores, enfim, muitas empresas acham que o ferramental, né, que os equipamentos de trabalho têm que se adaptar a, é, falei o contrário, pessoal, eles pensam que o colaborador, enfim, tem que se adaptar ao ferramental e tudo mais ali, né, as utilidades do trabalho, né, os equipamentos. Isso é muito pelo contrário, pessoal. O ferramental que tem que se adaptar a gente, né? Assim, tem que ter a mesa adequada, tem que ter o computador, principalmente numa altura adequada ali, né? Na altura, num ângulo quase que de 60 graus reto ali, né? Para você ver na altura dos olhos, não ficar com a cabeça muito para baixo, nem muito acima, né? Poder encostar a lombar certinho numa cadeira, minimamente confortável, ter apoio para os pés ali, né? Tem muitas cadeiras que não tem, o que o pessoal faz? Coloca aqui os pés naquelas plataformas elevadas ali, também está valendo, aquilo ali também é correto, né? Então, ou seja, a gente tem que ter essa visão prevencionista para além da, do acidente, né? Porque muitos acidentes, pessoal, a gente vai ver também mais na frente, que no primeiro momento o colaborador não sente aquilo ali, né? E ele vai sentir os efeitos, muitas das vezes, das suas atividades rotineiras ali, como o caso no escritório, ergonomia aqui, ao longo da sua carreira laboral, né? Então, ao longo de 10, 20, 30 anos sentado na posição errada, né, de uma cadeira não adequada para uso, né,
do computador não estando na altura legal, vai causar o quê? Né? Pensa numa série de lesões, uma série de problemas que ele vai adquirir ali ao longo da sua carreira ali, né? Então, muitos problemas vêm assim, no futuro, né? A maioria vem no futuro. E a gente paga e paga caro. Bom, a higiene, ambiente e higiene do trabalho, pessoal. Objetivo o quê? Tem por objetivo a identificação, avaliação e o controle de fatores ambientais nos locais de trabalho. Hum, riscos, pessoal, da higiene do trabalho aqui, né? A gente vai falar os principais. Risco físico. Ruído, calor, frio, vibrações anormais, vibrações, radiações, umidade, enfim, né? Tudo aquilo que está intimamente ligado ao que a gente faz ali, no ambiente, né? Por assim dizer. Essa classificação dos riscos. E a gente vai ver também mais à frente que são classificados em cinco tipos de risco, pessoal. Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. E para cada um tem seus exemplos, né? Tem suas maneiras de evitar, tem seu controle, né? Tem sua prevenção ali. Bom, ruído, pessoal. Aqui é uma tabela, né? Da NR5, da insalubridade, que mostra ali os limites de tolerância, né, para uma exposição saudável, né, considerada saudável, né, em doses diárias, né, de trabalho. Ou seja, a 85 decibéis, 8 horas por dia, uma exposição maior que isso já é prejudicial. Vocês lembram quando a gente comentou que o que vale, assim, em caráter judicial, né, em caráter de lei, né, de lei, entre aspas, caráter de lei, a gente pode falar, que são as normas regulamentadoras NRs, mas, porém, né, tem as NHOs, né, normas de higiene ocupacional, da Fundacentro. Então, elas também são usadas muito em caráter prevencionista, e elas são até mais restritivas em alguns aspectos, né, com relação à prevenção. Inclusive, nessa questão de limite de tolerância aqui para ruídos, né? Se a gente for pegar a NR e for pegar a NHO ali, em relação a limite de tolerância e comparar, a gente vai ver que a NHO, né, em certos critérios ali, é muito mais restritivo, né? Por exemplo, 85 decibéis, a exposição de 8 horas máximas, né? Ou seja, mais de 8 horas, a 85 decibéis começa a ser prejudicial, já começa a ocorrer perda auditiva ali. Então, se a gente for olhar a NHO, ela é muito menos de 8 horas, é muito mais restritiva e não chega a 84 decibéis. Salvo engano, não chega a 85 decibéis. Salvo engano, é 84, 83, alguma coisa assim. Mas vocês podem ver, assim, que ela é muito mais restritiva. Em quesito de prevenção, né, às vezes é muito melhor usar a NHO, né, em comparação de limite de tolerância ali. Mas para efeito de lei, né, para efeito de laudo técnico, para efeito às vezes, de alguma judicialização, né, para efeito de processo, tem que ser a NR. Então, aqui está um exemplo, né, da NR15, insalubridades, né, mostrando os limites de tolerância para uma dada exposição diária. Bom, calor e frio, pessoal, né? Por calor, altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção da pele, câimbras, enfim. Para frio, baixas temperaturas, existe a grande probabilidade de aparições de feridas, necrose de pele, enfim. O tempo todo, pessoal, a apostila vai dando conceitozinhos e vai trazendo os conceitos que a gente vai vendo assim, né? O porquê de ser assim na norma de segurança, como que se diferencia, né? E as definições, enfim, as diferenças, né? As nuances de cada definição, enfim, para a gente enriquecer, né, o nosso conhecimento e saber diferenciar umas coisas das outras. Bom, vibrações, pessoal, pode ser classificadas como de corpo inteiro, né, que a gente fala corpo inteiro, né, que é generalizadas, e localizadas em algumas partes do corpo. O que é clássico, pessoal? O exemplo ali de algumas partes do corpo. É o pessoal que mexe com martelete, né, fica vibrando ali, né,
nas mãos, causa muitas lesões também, né? Traz como exemplo ferramentas elétricas, pneumáticas, né? Que seria o caso, os marteletes da vida, enfim, né? Que não são exatamente pneumáticas, mas um martelete também está incluso nisso aí. E de corpo inteiro, pessoal. Um exemplo clássico aqui é o motorista de ônibus, né? Que fica o dia todo lá trepidando no ônibus, né? Sabe que aquilo ali também de certa forma, né? De certa forma, não é prejudicial. Aí o que vem a medir isso, pessoal? A gente vai ver nos limites de tolerância também. Ó, pressões anormais. Aí é dividido em dois tipos de pressões, pessoal: hiperbáricas e hipobáricas, ó. Pressões hiperbáricas, né? São pressões maiores que a atmosfera. Aí traz o exemplo, né, da, do, da atividade no dia a dia, né? Profissionais que trabalham nas plataformas de petróleo, nas tubulações submersas dos oceanos, né? Os mergulhadores, o pessoal que mexe com solda, enfim, é o pessoal que trabalha geralmente submerso ali. E pressão hipobárica, né, que é o lado oposto, que é o contrário, né, são pressões maiores que atmosféricas. Profissionais que trabalham em altitudes elevadas, né. O exemplos aqui, o exemplo é a manutenção em arranha-céu, que é o pessoal que às vezes sobe naquelas torres altíssimas ali, né, os eletricistas, enfim, né, que sobem nossa, muito alto. Bom, radiações, pessoal, também se divide em dois grupos, ionizantes e as não ionizantes. Não ionizantes, pessoal, sem condições de gerar energia suficiente para a emissão de elétrons de átomos ou moléculas durante as interações. E as ionizantes, e as ionizantes, ionizantes, pessoal, tomar uma água aqui para ver se melhora. E as ionizantes, agora sim, né? São aqueles tipos de radiações sérias, pessoal, que são capazes de retirar átomos, ou seja, capazes de até de mexer no nosso material genético ali, né? Que retiram átomos ali, né? Aquelas ali que mexem que interagem, né? E são prejudiciais às nossas células. Aí a gente tem como exemplo raio-x, raio gama, raio alfa, enfim, são tudo radiações, né, que têm o potencial, né, que causam mal à saúde. E aqui tem um exemplo, pessoal, da frequência, do espectro de luz, né? Porque, assim, radiação é a frequência, né? É o espectro com que está sendo radiado ali, né? É os ciclos por segundo, vamos falar assim, é o comprimento de onda, né? E aqui nesse desenho traz o exemplo para a gente, ó, de radiações não ionizantes, né? Até que faixa de luz são ionizantes, ó. O rádio, TV infravermelho, né, no caso do controle remoto, lâmpada, luz ultravioleta. A gente vê que a partir da luz ultravioleta mais forte, né, já começa a ionizar, ó, já começa a radiação ficar perigosa, já tornar ionizante. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, pelo comprimento de onda. Quanto mais compacta, né, enquanto menor o comprimento dessa onda, mais forte ela é, pior é, né? Mais denegrir ela vai denegrir, né? Ou seja, ela vai fazer mais mal. Vocês podem ver aqui no espectro espectro visível de luz aqui, ó, né? É bem claro isso e o comprimento da onda. Ó. Então, ou seja, quanto menor for a onda, quanto menor o ciclo dela, mais forte ela é, né? E mais radionizante ela vai, e mais radiação ela vai emitir, e mais ionizante ela vai ser. Bom, uh, outra atividade, pessoal, umidade, né? O pessoal do Lava Jato, né? Enfim, operações executadas em locais encharcados com umidades excessivas capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, né? A gente vai ver que certas atividades, né, que são perigosas, né? Perigosas, assim, no sentido de trazer mal para o trabalhador, né? No sentido de causar, né, o que a gente fala de doenças ocupacionais ali, né, que são inerentes, né, ou seja, que são a referência imediata do que aquela atividade proporciona, né, do que está sendo meio trabalhado, do que está sendo
é, elaborado ali, enfim, né? Por exemplo, o lavador de carro aqui, né? Bom, como medida protetiva ao trabalhador, pode ser tomadas medidas de proteção coletiva, né? Como colocação de estrados de madeira, ralos para escoamento e os GPIs, né? E a maioria das pessoas, pessoal, a maioria dos colaboradores que trabalham nessa profissão, né, que fica exposta a muita umidade, né, aí eu tomo como exemplo os lavadores de carro, enfim, os lava-jatos, para não falar 80, 90% não usa luva, não usa uma bota adequada, né, não usa o avental, né? Então, ou seja, é, estão expostos à umidade, né, que, consequentemente, né, exposta à doença ocupacional. Como a gente falou, na hora não vai fazer mal, não, mas ao longo da sua carreira laboral ali, né, ao longo do seu trabalho propriamente dito, ele vai sentir. Lá na frente ele vai sentir. Bom, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, pessoal, NR4. Bom, objetivo: identificar e prevenir doenças ocupacionais seguindo normas regulamentadoras. A gente vai ver, pessoal, que o SESMIT é aquele corpo ali de técnicos, né, dentro da empresa ali, que é composto às vezes pelo engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, né, ou seja, o médico do trabalho, estava esquecendo, ou seja, aquele profissional, aqueles profissionais, né, voltados única e exclusivamente para prevenção, né, para tratativas de doenças no trabalho, enfim. Bom, e aqui, pessoal, a postura traz para a gente das responsabilidades jurídica, criminal e civil, né? Jurídica, criminal e civil de empresários. Aí o Charmice Oliveira, 2016, traz aqui para a gente alguma definição nesse sentido, ó, visando responsabilizar aqueles que não preservem a saúde e a integridade física de seus colaboradores, né? A gente vai ver que tem diferença, pessoal, criminal e civil. Bom, responsabilidade civil, pessoal, ocorre quando o gestor viola o direito do trabalhador, permitindo que ele solicite indenização por danos à saúde ou integridade física relacionada ao trabalho. A criminal surge quando se comete um fato típico denominado na lei como crime. Portanto, cometer atos descritos na lei como crime responderá criminalmente por tal conduta. Havendo responsabilidade criminal, poderá ocorrer uma penalização da restrição da liberdade do autor do fato. Ou seja, pessoal, normalmente ele responde civilmente, né, uh, com, com um processo, né, enfim, né, pagar a indenização, ele pode responder criminalmente com crime previsto em lei ali, que normalmente pode ocorrer, né, ocorre a perda da liberdade. Bom, nas relações trabalhistas, os crimes mais comumente imputados aos gestores são os homicídios culposos. A gente vai ter que ver, a gente vê e entende isso aí, ó, essas definições, culposo e doloso. Bom, uh, doloso, pessoal, o agente que comete a conduta age com ânimo de forma consciente, ou seja, eu fiz premeditadamente, né? Então, ou seja, meu crime de dolo, crime doloso, eu fiz de caso pensado. Enquanto culposo, a gente pratica a conduta, mas sem sua vontade, né? Sem sua intenção de agir, né? Ou seja, às vezes ele não pensa no desdobramento, né? Ele foi imprudente, né? Foi negligente, mas ele não sabia, muitas das vezes, o que podia dar ou o que estava fazendo, enfim, né? Um teve a intenção, que é o doloso, e o culposo, por culpa. Ele não teve a intenção, né? Não foi intencional. Tem essas duas diferenças. Bom, tal como a gente falou, negligência, né? Falta de cuidado. É o tipo de culpa que o crime resulta em falta de cuidado. Foi negligente. Então,
eu faltei o cuidado. Exemplo, o dono de um carro que não confere ou não revisa regularmente os freios do carro, vindo a envolver-se em um incidente por conta ou falha dos freios, né? Então, ou seja, ele foi negligente, ele não cuidou, né? Ele faltou zelo ali, faltou cuidado. Imprudência, pessoal, é o tipo de culpa em que o crime ocorre pela conduta ativa do agente, que assume determinado comportamento sem cautela, né? Imprudência, como o nome propriamente diz, né? Eu não pensei, né? Fui imprudente, né? Eu fui sem cautela, eu agi de forma precipitada. Que a apostila traz um exemplo para a gente também. Quem dirige um veículo acima dos limites de velocidade em uma rua, por onde transitam diversos pedestres, né? Eu fui imprudente, ou seja, imprudência. Imperência, pessoal, é o tipo de culpa no qual o resultado acontece pela falta de habilidade, ou seja, é, eu não tenho habilidade, eu não tenho preparação para fazer aquilo, né? Está relacionado à capacidade do agente, ou seja, imperícia. Eu fui um perito ali, né? Não soube fazer. Exemplo, o médico clínico geral que realiza uma cirurgia plástica sem ter especialização em tal área e acaba, durante o procedimento, causando mal ao paciente. Neste caso, ele responderia por crime culposo, com aumento da pena por ter agido com imperícia. Ou seja, ele não teve culpa, né? Ele fez errado, ele não teve culpa dos resultados finais, né? Da cirurgia do fato ali, mas ele agiu com imperícia, né? Por quê? Ele não tinha habilidade necessária, né? Para fazer tal ato, para realizar tal cirurgia. Bom, vamos falar, pessoal, um pouquinho do PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Eu já me adiantei aqui. Na apostila de vocês, pessoal, está com o PPRA, mas, tal qual a gente falou, de atualizações das normas, né, que acontecem, a PPRA foi atualizado para o PGR, né, que é, assim, uma maneira bem mais, bem maior, né, vamos falar assim, de abarcar os riscos ali, né, que o gerenciamento, enfim, né, a gestão do risco é maior. Então, ela foi substituída, na apostila acho que está como PPRA, né, mas hoje a gente vê que é só PGR. O PPRA, se eu salvo engano, ele está na NR18 ali da construção civil, que fala em PPRA também. Você pode fazer o seu PPRA, mas se você tiver um PGR, né, para contemplar os riscos, enfim, você mitigar os riscos ali e fazer a devida gestão, né, você pode e deve usar o PGR. Bom, PGR, pessoal, uh, programa de gerenciamento de risco, né? Tal qual ele fala, tal qual eu falei, ele foi substituído, né? Uh, ele foi substituído em 2022, né? Fato. E ele visa identificar perigos, avaliar riscos, implementar medidas de controle, né? Tal qual a gente falou, indo além do foco restrito do PPRA, né? Que levantava só os riscos ambientais ali, né? A gente vai ver também, que são mais riscos, né? Além de um físico, químico, biológico, tem um erro de ergonômico de acidente. Ou seja, o PGR tem uma abordagem mais integrada, abrangendo também aspectos de segurança e saúde no trabalho de forma geral. Né? A gente vê que o PGR ele tem uma gestão, né, maior e melhor, né, ao passo que o PPRA ficava restrito basicamente aos riscos, enfim, das atividades ali. Então, o PGR vem justamente para isso, para contemplar, né, uh, melhor essa gestão prevencionista e desenvolver melhor isso. O que a gente falou, né, das atualizações das normas. Nem sempre a gente, né, espera que elas venham como a gente quer, mas em dado momento ela vai chegando, né, ela vai atualizando e vai dando certo. Bom, assim, enquanto o PPR era mais específico em relação aos agentes ambientais, o PGR contempla a gestão de risco mais global, que a gente vem falando até agora. Bom, mapeamento de risco, pessoal, presente lá na NR5.
o levantamento dos riscos inerentes ou decorrentes do processo fabril, de serviços ou atividades desenvolvidos pelos trabalhadores. A gente vai mostrar como é que é feito o mapeamento, né, e como é que é feito o levantamento, em cima de que riscos, né, é observado isso para fazer esse mapeamento. Bom, ele é feito, né, com as frentes que a gente chama ali da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção e Acidente de Trabalho, e o SESM, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, que são os braços ali, né, da, da, da segurança no trabalho. Bom, aqui é a classificação de risco, pessoal, que é dividido em risco físico, químico, biológico e ergonômico de acidente. Isso é padrão, pessoal. Isso é por norma. A coloração, né? Verde para físico, vermelho para químico, marrom para biológico, assim sucessivamente. Vocês podem ver que são vários tipos de risco. Ó. Descrição: risco físico, ruído, calor, frio, pressões, umidades, enfim, químicos, poeira, fumos, gases, vapores, enfim, fungos, biológicos, fungos, vírus, parasitas, bactérias, insetos, protozoários, e ergonômicos, tal qual a gente falou da NR17, falou do pessoal de escritório, de maneira postural, sentados, né? Levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas, tal qual a gente comentou, e assim por diante. E o de acidente que a gente conhece, né? Catástrofes, enfim, né? Lesões diversas, né? Arranjos físicos inadequados, iluminação inadequada, incêndios, explosões, eletricidade, máquinas, ou seja, o rol de acidentes é muito grande também, pessoal. São exemplos mais, né, mais clássicos, mais conhecidos. Bom, e aqui, pessoal, é um mapa de risco, né? Tal qual está em diversas áreas aí da indústria, né? É padrão também, conforme a gente comentou das cores dos riscos aqui, né? É uma legenda assim visual. A gente bate o olho e entende, né, o tipo de risco que incorre ali daquele determinado setor, daquela determinada área, daquela determinada planta, né? Enfim, é muito visual. Vocês podem ver aqui, ó, muito fácil de entender, bolinha grande, né? Risco alto. Aí a gente olha para a cor, risco mecânico ali, né? Ou seja, risco de acidente. O que, que pode ter na produção que me causa risco de acidente ali? O que, que tem, pessoal, que vocês acham que pode ter o risco de acidente ali? Que tipo de risco eu estou sujeito? Eu estou sujeito a lesão, a queda, a explosão, ou seja, aqueles tipos de risco mencionados anteriormente. E no verde aqui também, a gente vê que no risco alto aqui, na bolinha verde, o que, que a gente tem aqui como risco físico, né? Produção, geralmente como é que é? É um lugar quente, barulhento, né? E assim, ruidoso demais, né? Por isso, até em função da gente usar os protetores, né, para conseguir equilibrar aquilo ali. Mas, ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês que é completamente visual, né? Que é padrão, que é fácil de identificação. Na recepção, o risco aqui ergonômico, né? É um risco que a bolinha relevante, ou seja, a bolinha média ali, um risco médio. O que, que tem de risco médio na cozinha ali, pessoal? Às vezes as cadeiras que eu vou sentar ali, que é postural, né? Vou ter que pegar alguma coisa na cozinha, pega de um produto, uma panela, de um tecido de cozinha, enfim, né? Uma parte mais baixa, o levantamento, enfim, né? Levantamento de algum recipiente, de algum material também entra ali. Risco baixo, pessoal. Risco mecânico, risco de acidente, tal qual a gente mencionou na produção, né? A recepção não tem as mesmas características, enfim. Copa também são riscos baixos, né? E assim sucessivamente. Esse é só um exemplo, né, do mapa de risco, né, presente em todo lugar aí na indústria. Quem faz esse mapa é o SESMIT, né, juntamente com o apoio da CIPA. Bom, e a gente falando, pessoal, de prevenção, né, em EPIs, também tem suas modalidades aqui. Também são divididos assim, equipamentos de proteção coletiva, né, que é o exemplo para uso comum, né,
tal como o nome diz, né, coletivo, que é uma fita zebrada, que é os cones, né, que é as placas ali, né, enfim, tudo aquilo é inerente ao coletivo, né, para estar tratando ali, né, para estar intervindo, para estar sendo usado em caráter prevencionista de acidente, né, ou seja, como o próprio nome diz, né, proteção coletiva, é uma linha de vida, né, é os cones, enfim, né, é uma barreira, tudo aquilo ali que envolve o meu coletivo. Em contrapartida, tem um EPI, né? Tal qual o nome diz também, equipamento de proteção individual, ou seja, é individual, é intransferível. O meu capacete é meu, o meu óculos é meu, a minha bota é minha, o meu fone é meu. Então, ou seja, aquilo de uso individual, né? Não pode ser emprestado, não é emprestado. O colaborador, né, tem o direito de adquirir, né, de adquirir esses EPIs de forma gratuita, né? A gente vê na NR6 dos equipamentos de proteção individual, né, que dita ali o fornecimento, enfim, o manejo de EPI, adequação, né? Ou seja, as tratativas dos EPIs. Bom, doenças ocupacionais, pessoal. A gente vem falando, né, que são doenças inerentes às funções, né? Ou seja, também é prevista, né, se equipara a doenças de trabalho, tal qual a gente já falou. Também tem as suas definições, ó. Doença ocupacional, toda moléstia causada pelo trabalho ou pelas condições do ambiente que ele é executado. Bom, e a medicina do trabalho, pessoal? É uma especialidade médica focada na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e lesões relacionadas ao ambiente de trabalho. Tem como principal objetivo promover a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores. Saúde ocupacional, pessoal. Veio a definição do Silva, né, 2000 para a gente aqui, ó. Surge como uma resposta a esse ambiente insalubre, com um clamor multidisciplinar aliando médicos e engenheiros em um pensamento que enfatiza a higiene industrial, ou seja, pessoal, saúde ocupacional nos remete ao SESMIT, né, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, aqui tem uma definição também, né, do Barsano, né, e Barbosa, enfim, não vou ler, né, vocês leem depois aí, né, que falam, enfim, né, da saúde ocupacional. Bom, principais doenças ocupacionais, pessoal, aquelas doenças que estão ligadas, né, que têm ligação direta com o tipo de atividade desempenhada. Asbestose, né, fibrose pulmonar intensa e muito grave, né, é o que a gente chama ali de pulmão de pedra, ou seja, aquele trabalhador que está exposto a muita poeira ali, principalmente da sílica ali, né? Ou seja, muito aerodispersóides, né? Muito particulado ali, enfim, muito poeira. O que acontece no pulmão do colaborador? Ele vai empedrando, né? Literalmente, que chama de pulmão empedrado. O pulmão vai perdendo a sua capacidade de justamente fazer de ser elástico, né? De fazer essa troca com o ar ali, né? Ele vai perdendo seu movimento natural, ele vai se tornando literalmente uma pedra, ficando enrijecido. Então, pequenas partículas de fibra, né, vão se formando no pulmão. É a famosa pulmão de pedra, né? E lembra pedras, né? Isso aí é adquirido durante anos e anos e anos a fio de trabalho sem cuidado, né? De trabalho, ou seja, né? De trabalho de qualquer jeito. Como a gente falou, né? Que às vezes, muitas das vezes, né? Na maioria das vezes, são doenças assim que não surgem de imediato, né? Mas ao longo da carreira laboral do colaborador, ele vai se deparar com essa doença. Bom, silicose, pessoal, doença causada por um longo período sem proteção adequada, junto a poeiras de sílica e cristalina. Também é a mesma coisa, pessoal, ó. Tudo o pulmão, ó, tudo o pulmão acaba, tudo o pulmão vai perdendo sua funcionalidade, né? Ou seja, em função de trabalhos, né, industriais, de processos, né? E aqui ele traz alguns exemplos para a gente, ó. Jeteamento de areia, lixamento de peças de cerâmica, britagem de pedras, trabalhos com tijolos, enfim, né? Mineração, tudo aquilo que causa, né, danos, e esses danos, pessoal, são irreversíveis ao pulmão, viu? Bom, saturnismo, pessoal, a doença do mercúrio ali, o trabalhador fica
muito tempo, né? Trabalha muito tempo, fica muito exposto, um período prolongado ao chumbo, né? Você vê que ele intoxica. Vocês podem ver a gengiva dele aqui, ó, né? Na boca dele, que assim, está contaminado por chumbo. Hidrar, hidrargirismo, pessoal. O nome é meio complexo de falar, mas hidrargirismo, né? Doença causada por longo período sem proteção adequada ao mercúrio. A gente vê nos garimpos ali, né? Para separar o olho, aquela coisa rudimentar ali que os garimpeiros às vezes usam ali, né? Então, causa essa doença também e é nociva, né? Causando graves alterações ao sistema nervoso central e principalmente lesão renal. Heliconiose, pessoal, né? A famosa dermatose ocupacional, aquelas alergias que muitas das vezes não passa de jeito nenhum, né? A gente vai ver que às vezes falta o trato ali no EPI, não tem o EPI adequado, né? Não tem um programa adequado para prevenir ali, não tem aquela gestão de risco que deveria se ter. Também causa muitas doenças, né? Ao longo do tempo, ao longo, como a gente falou, da carreira laboral do trabalhador. É, trabalhador em contato com muita coisa, mercúrio, graxas, óleos, né? Ou seja, muita coisa para causar essas dermatose ocupacional. Chega a causar câncer de pele também. Você pode ver que é num grau máximo essa alergia, ó. Assim, preocupante. O pulmão negro, pessoal, doença causada, longo período sem proteção ao carvão, né? Carvoeiro, né? Pessoal, muitas vezes a gente vai ver e não usa o PI adequado, não tem uma máscara boa, o pessoal soma no meio do carvão ali, e com o tempo o pulmão vai se deteriorando, vai ficando assim também, pessoal. Aquele pó, né, vai adentrando para dentro do pulmão ali, e aquilo ali é uma coisa que não tem jeito, não tem volta, não remove, né? Então, ou seja, ao final da carreira laboral do colaborador, né, ele vai estar tendo que viver com um cilindro de oxigênio ali, né? O pulmão perdeu utilidade. Bom, e o SESMIT, pessoal? É, tal qual a gente falou, né, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né, que é composto pelo seu corpo técnico ali, às vezes é um médico, um engenheiro do trabalho, né, um técnico, segurança, um enfermeiro, enfim, aquele pessoal que atua em caráter prevencionista, né, ah, sendo, né, NR4, o SESMIT, juntamente com a CIPA também, pessoal. Bom, e para efeitos de composição de SESMIT, pessoal, na NR4, que é a NR do SESMIT ali, ele tem uma tabela, né, tabelado, para você ver o grau de risco, né, com que a empresa está localizada ali, isso é mensurado, enfim, isso é da atividade com que a empresa exerce ali, né, que vai ser feita essa classificação da composição do SESMIT, sobre o Cadastro Nacional de Atividade Econômica da empresa ali. A empresa, por exemplo, de mineração ali, né, no seu CNAE, né, que é chamado, no seu registro, junto à junta comercial ali, da sua atividade principal, né, tem lá mineração, né, que é um grau de risco 4, né, e para o grau de risco 4, para X número de funcionários, pede tantos técnicos, né, para compor o SESMIT ali. Lembrando que para a composição do SESC é necessário um número maior que 50 funcionários. Por isso, muitas das vezes, a gente vê muitos técnicos de segurança do trabalho. Na maioria das vezes, é mais técnico de segurança do trabalho. Justamente baseados nessa tabela aqui, ó, tal qual eu falei, né, que segue o grau de risco que a empresa está cadastrada, né, junto à sua junta comercial ali, sua atividade principal, né, e para um determinado número de colaboradores, né, tem-se o corpo do SESMIT aqui, né, com tantos médicos, tantos engenheiros, né, e tem suas especificidades aqui, ó, tal horário o médico deverá ficar, né, tal período, né, ou seja, né, a NR4 vem trazer isso para a gente, né, o dimensionamento do corpo técnico do SESMIT. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né?
Acho que deu para vocês reterem um pouquinho do caráter prevencionista, né, de toda a história, tal qual como a gente chegou aqui, né, nessa visão prevencionista, desde os primórdios lá do século IV a.C., passando ali pelo século XVIII, século XIX, né, começo da Revolução Industrial ali, né, máquinas a vapor, mecanização, né, enfim, até os dias de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado, né? Leiam a apostila, né? Vejam os slides, porque tem coisas ali, como, por exemplo, a atualização da PGR, que não está propriamente na apostila ali, né? Espero que vocês leiam a apostila, tirem suas dúvidas, né? E estudem para as próximas aulas. E eu deixo a vocês meu muito obrigado.